Tudo bom, pessoal? Quanto tempo? Deixei de gravar uns vídeos por uns tempos, estava com foco total no mestrado que eu comecei a fazer nesse primeiro semestre. Estou adorando esse programa, é um mestrado em design estratégico na Unicinos e eu estou gostando muito de fazer, estou tendo a oportunidade de estudar com uma turma ótima, com professores muito bons, meu orientador então nem se fala. E realmente está sendo uma super oportunidade para aumentar, aprofundar o meu conhecimento e principalmente conhecer um pouco mais sobre esse campo de conhecimento, essa abordagem projetual que é o design estratégico, que eu gostaria de comentar aqui um pouquinho para vocês hoje. O design estratégico ele é uma abordagem projetual que foi pensada principalmente por autores, pesquisadores da Escola Politécnico de Milano. E esse conhecimento ele foi difundido para todo mundo e através dele se faz uma projetação, né, se faz o design simultâneo de estratégias organizacionais e de sistemas produto-serviço. O que seriam esses sistemas produto-serviço? É um conjunto de produtos, serviços e comunicação pela qual uma organização constrói a sua identidade e se posiciona no mercado. Ou seja, quando a gente está falando de uma organização que tem produtos e serviços, a gente está falando ao mesmo tempo de um grande sistema que faz a articulação de todos esses elementos que irão definir como a empresa vai dialogar e servir também ao mercado, né? E co-criar valor com este mercado e com esse ecossistema. Então, a abordagem do design estratégico, ela tem esse enfoque um pouco mais ecossistêmico, no qual a gente analisa as grandes tendências, inclusive, né? Para projetar pensando bastante nesse futuro, ou seja, naquilo que vai garantir que a organização vai ter mais condições de obter sucesso, obter ganhos, não somente para o usuário final, isso é importante, mas para toda a comunidade de stakeholders envolvidos, ou seja, todas aquelas pessoas que são impactadas por um determinado sistema, produto, serviço, ela também tem que entender qual é o sentido de valor naquelas proposições, naquelas estratégias, né? Então, nesse sentido, o design estratégico ele é muito importante para essa construção do efeito de sentido, né? O que é esse efeito de sentido? É justamente essa criação de valor e essa percepção de valor pelas pessoas, né? Então, a partir do momento que você vai tendo uma série de tomadas de decisão, para criar as estratégias e criar as suas ofertas e as suas ações, iniciativas mesmo, né, para lidar com contextos complexos, você tem ao mesmo tempo o design estratégico empoderando esses stakeholders, empoderando esses atores do ecossistema para essa tomada de decisões. Nesse sentido, o design estratégico ele está muito relacionado com o próprio conceito de cocriação, né? Então, quando a gente fala de cocriação de valor, a gente está falando também de design, não somente do design especializado, mas aquele design que é feito de maneira difusa. Tem um grande autor, né, um designer chamado Ezio Manzini, que é um desses fundadores, né, do design estratégico da Politécnico de Milano, que ele escreveu inclusive um livro ótimo, que eu super recomendo, Design Quando Todos Fazem Design, que ele justamente traz um pouco essa noção do design difuso, ou seja, daquele design que é praticado como uma habilidade humana, né? Quando a gente mistura ali, a gente tem aquele senso de criatividade, do senso prático, a gente tem de fato uma habilidade humana que ela é colocada a serviço de uma forma social, de uma organização colaborativa. Então, através desse
dessa intenção, né, dessa atitude voluntária de se colocar a serviço de alguma determinada organização colaborativa, seja comercial ou não, qualquer pessoa ela está sendo designer, né? Ela está sendo designer no sentido mais amplo da palavra, né? Ela pode não ter formação nisso, não ser um profissional, né, especializado em design, mas ela está fazendo design. E isso é muito interessante. Por quê? Porque quando a gente fala do processo de design estratégico em níveis estratégicos, a gente está falando não somente de manter todo o processo criativo e as decisões com aqueles profissionais que são formados em design, mas sim levar isso para uma rede de atores que é muito mais ampla, né? Então, nesse sentido, as pessoas colaboram também para a cocriação de valor e fazem isso muitas vezes através do design difuso ou sendo mediados, de certa forma, orientados ali por designers aí sim especialistas, né? Então, esse livro ele é super interessante porque ele mostra uma face do design estratégico que é justamente do design voltado para a inovação social. O design estratégico ele tem não só essa orientação para a inovação social, mas também para a sustentabilidade, que é um tema super importante, né? A gente se fala muito de sustentabilidade, das crises ambientais pelas quais a gente está passando, mas na prática ainda se vê pouco, né, disseminado essa mentalidade orientada à sustentabilidade. A gente vê pouco isso no mercado, assim, né, falando de forma massiva mesmo, né. Tem um outro livro, um caderno, né, do Ezio Manzini, que chama Design para Inovação Social e Sustentabilidade. Esse caderno é super interessante, ele é bem fininho, bem pequenininho, mas tem um conteúdo muito bacana que mostra justamente como o design estratégico ele busca uma descontinuidade dos sistemas vigentes. O que isso quer dizer, né? A gente tem adotado um estilo de vida, um modo de viver como sociedade que é insustentável. E a gente precisa criar novos modelos que possam substituir esses modelos vigentes, né? Então a gente tem que criar uma descontinuidade sistêmica e para isso a gente tem que ter um tipo de pensamento de design de inovação muito mais disruptivo, né? Muito mais orientado a criar estilos de vidas, propostas de estilos de vidas que sejam bastante diferentes do que a gente está acostumado hoje. Isso não quer dizer que a gente tenha que criar menos bem-estar, pelo contrário, a gente tem que criar pensando em estilos de vida orientado ao bem-estar, mas que levem em consideração aspectos sociais e ambientais também, né? Então, essa faceta da orientação à sustentabilidade e à própria inovação social, ela é muito forte no design estratégico. E isso a gente pode perceber que é tendência mesmo, né? Uma tendência de abordagens projetuais dos mais variados tipos e que realmente estão preocupados em garantir que nos próximos anos, décadas e assim por diante, a gente tenha uma condição melhor de vida do que a gente tem hoje, e não o contrário, né? Como a gente está se encaminhando para, né? Então, é super bacana, porque assim, eu principalmente agora no mestrado, faço reflexões assim mais aprofundadas, né? Que a gente para um minutinho para pensar naquilo que a gente está fazendo, com aquilo que a gente está contribuindo, né? A gente está despendendo o nosso tempo, a nossa energia para criar algo. E esse algo, ele precisa ser algo bom, de fato, para as pessoas, né? Então, a gente tem que ter o nosso lado ético e filosófico bastante ativado também, né? Não no sentido de problematizar desnecessariamente,
mas de se atentar para aquilo que é importante e se articular para fazer aquilo o qual a gente acredita, né? Então, o design estratégico ele tem essa força, né? Essa força de atuar em níveis organizacionais que são mais apropriados para se pensar nessas mudanças, nessas grandes inovações que possam trazer ali benefício e valor para pessoas, para empresas e para comunidades. Então é isso, pessoal. Eu espero assim que nessa breve síntese aqui do design estratégico eu tenha me feito entender um pouquinho sobre o tema. Eu vou compartilhar um pouco mais de informação para vocês, falando um pouco das metodologias, das ferramentas e principalmente fazendo sugestões de leitura, né? Eu acho que isso daí é fundamental. Às vezes a gente fica interessado em fazer curso, em fazer algumas. Às vezes um livro ele é muito mais rico do que fazer um curso livre, por exemplo. Claro que tem as duas formas de adquirir conhecimento, elas são tão importantes quanto, né? Uma quanto a outra. Mas assim, as leituras elas também são super ricas e válidas. Então é isso, pessoal. Um grande beijo. Tchau, tchau.